Olá, boa noite. Inclusão é sem dúvida uma das palavras mais importantes deste século, seja digital, social ou de qualquer outra natureza. Na esfera dos seguros, o microseguro é o melhor artifício de inclusão até o momento. Com produtos acessíveis a todas as classes econômicas, essa modalidade de seguro possibilita que todos possam ter seus bens garantidos, independente do valor. Hoje vamos saber um pouco mais sobre o microseguro. O programa Seguro está no ar. Boa noite. Estamos iniciando o programa Seguro desse domingo. E nesse domingo recebendo Eugênio Velasquez, diretor executivo da Bradesco Seguros. Velasquez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer enorme estar aqui com você. Eu que agradeço o convite. Eu falava com você antes do início aqui do programa, perguntando, me atualizando, o que você anda fazendo hoje no grupo. E são tantas coisas que eu resolvi pedir para você falar. O que está hoje sobre as suas costas, a sua responsabilidade? Bom, nós estamos responsáveis há 5 meses pela Bradesco Seguros, na holding, né, trabalhando com as áreas da BSP Affinities, que é um programa de afinidades, com a operação Bradesco Seguros Cartões de Crédito para os segurados Bradesco, com as centrais de atendimento, ouvidoria, sustentabilidade e também com a área de relações institucionais. Bom, fico mais satisfeito e honrado que você ainda arrumou tempo mesmo assim para estar aqui com a gente, falando com o nosso público. Velasquez, eu queria inicialmente tentar focar 2 assuntos com você, ou 2 assuntos principais dessa nossa conversa, que são 2 coisas que você entende talvez como ninguém aqui no Brasil, que é o microseguros e o seguro de afinidades. Vamos começar com o microseguros. Em que pé nós estamos? O que está faltando ainda para que o microseguros realmente saia na rua, regulamentado, ou seja, quanto tempo mais para acontecer? Primeiramente, demos já um grande passo. Temos 6 circulares publicadas, faltam 2 circulares somente, a de solvência e capital mínimo, como a de remessa de informações para a SUSEP, porém a circular 440, que fala sobre a operação, já é suficiente para as seguradoras começarem a se preparar para essa nova era de seguros populares dentro do país, porque o microseguros é um ramo do segmento de seguros populares. Na sua opinião, essa distribuição, esse canal, ele vai estar mais para grandes corretores, médios corretores, pequenos corretores? Como é que você vê aonde isso vai se acomodar? Pelo menos num primeiro instante. Nós vamos ter espaço para todos, do pequeno ao grande corretor. E por quê? O microseguros, ele deverá estar presente em todas as regiões do país. Então, para que isso seja viável, é necessário ter o corretor de uma comunidade, o corretor de um determinado bairro e, claro, corretores que vão explorar grandes redes de distribuição para poder que haja atingimento de toda essa nova população de 100 milhões de brasileiros que entram nesse mercado. A capilaridade do corretor de seguros é mais uma vez fundamental para o sucesso do assunto. Já até previsto na circular, com o surgimento do corretor de microseguros e do correspondente de microseguros, que independente do nome que tenha, é um corretor de seguros habilitado pela Funenseg e certificado na SUSEP. Esse surpreendente acesso, esse upgrade da classe social, das classes C e D e passando a consumir seguro, já está bem dimensionado para vocês, seguradores? Você já tem ideia realmente do real potencial dessa subida dessas classes? Em termos econômicos e financeiros, sim. Para a atividade bancária, isso é bem claro. Para a atividade securitária, nós começamos a dar os primeiros passos. Ainda é impossível garantir quantas pessoas comprarão seguros populares ou microseguros daqui para frente com uma precisão absoluta, como já acontece nas outras classes. Mas a partir dos números de 100 milhões dados pela Fundação Getúlio Vargas, este já cria, dentro de um espaço de 7 a 10 anos, o impacto em toda essa população e certamente um crescimento muito vertiginoso da atividade securitária no país.
Velasquez, o microseguro e o Afinidades também, mas o microseguro me preocupa, com aspas um pouquinho mais, ele vai ter que estar preparado todo o processo para a regulação do sinistro. Nós vamos ter um número de entrantes muito grande na companhia, consumidores de seguros que talvez tenham aí certas dificuldades de comprovação. Como é que a Bradesco está se preparando para o sinistro? Bom, o microseguros ele está centrado em alguns pilares. Um primeiro dele é na parte educacional e seguramente também na parte de proteção ao consumidor. Isto leva a ter produtos simples e simplificados. Produtos de contratação também simplificada. E com isto, instruções ao consumidor de uma forma muito fácil, para que o processo, além de ser barato, também seja descomplicado para isso. Então, em função disso, nesse primeiro momento, se passa muito pela orientação dos corretores e das pessoas que vão representar esses produtos e de uma fácil comunicação, de uma simples comunicação, como também de elaboração de processos fluidos, permitindo com que haja uma transparência bem nítida para o cliente de todos os processos, de todas as fases desse novo mercado. A cobrança bancária exigida no seguro sempre foi o empecilho para um desenvolvimento mais rápido de alguns tipos de seguro. Muitas vezes o molho saía mais caro do que o peixe. Nós vamos ter outras opções? Como é que vai se desenvolver essa cobrança desses microseguros? Esse foi o importante papel da tecnologia nesse segmento. A tecnologia ajudará o surgimento de novas formas de relacionamento, consequentemente de prospecção, implantação, emissão e principalmente cobrança. Não é impossível pensar num boleto eletrônico via telefone celular. O boleto sempre foi um elemento, aos poucos, substituído pela tecnologia por outros meios de pagamento, como o débito em conta, mas o boleto eletrônico, através do oferecimento, através de um telefone celular, passa a ser realidade, porque o corretor de porta em porta voltará a funcionar nesse mundo educativo, primeiramente, e depois de prospecção desses novos consumidores de seguros no país. Se nós estamos falando em agilizar e baratear, os aplicativos de celulares, essas formas mais modernas também poderão ser um instrumento bastante importante nessa abrangência toda? Sim, claro que sim. A tecnologia entrou na classe C, nas classes D, nas classes emergentes, igual você chamou a atenção, que vem criando cada vez mais um espaço no país, através da internet, através do uso de cartões para pagamento, através das máquinas que fazem processamento bancário no dia a dia e também através da telefonia celular, não só facilitando a comunicação, como a troca de imagens, de horas. Hoje dificilmente você tem uma pessoa com um relógio, com uma máquina fotográfica, um telefone celular. Em um único aparelho ele consegue fazer com que haja todo esse mundo às suas mãos. E também para facilitar a comunicação, não só dos corretores com as seguradoras, mas principalmente dos corretores com os consumidores finais. Seria errado eu afirmar que até agora a cobrança bancária ela era indispensável para se pensar em microseguro, em afinidade, em algumas afinidades. Hoje, ou algum outro meio de cobrança, nós vamos ter uma quebra de paradigma. Eu vou ter meios de cobranças para seguros de menor porte, ou microseguros, que não vão depender, por exemplo, de uma conta de luz ou de um cartão de crédito. Nós vamos poder nos desvencilhar desse, que eu posso até chamar de empecilho. Exatamente. A tecnologia proporciona isto e você citou bem. Quebrar paradigmas. Este é um mercado de quebrar paradigmas. Vou usar a palavra emissão e impressão. Nesse novo mundo, impressão e emissão não é a mesma coisa. Você está emitindo a partir do momento que você manda o SMS para o telefone de um segurado e aparece lá o certificado e a apólice de seguros deles. Esses paradigmas vão ter que ser quebrados e a cobrança passa a ser um desafio muito grande, porque você pode atrelar isso ao próprio chip do cartão de débito, facilitando com que haja uma verificação do correspondente de microseguros ou do corretor de microseguros através de uma máquina POS, essas máquinas tradicionais que usamos para fazer o pagamento das nossas contas no varejo, fazendo com que haja o reconhecimento ali se o seguro está em dia ou não. Que bom.
É importante o que você está falando, porque nas discussões de corretores esse tema sempre é recorrente, que nós ficamos muito tempo aguardando essa quebra de paradigma e agora ela está aí na nossa frente. Velasquez, nós vamos para um pequeno intervalo comercial e na volta eu vou querer conversar com você sobre o outro grande tema que nós selecionamos, que é o seguro de afinidades, e eu quero saber de você como anda a Bradesco nesse segmento. Não saia daí, nós vamos para um pequeno break comercial e voltamos já já. Você sabia? A Superintendência de Seguros Privados autorizou a criação de seguro com cobertura exclusiva ao esporte. Agora, clubes, confederações, patrocinadores e qualquer pessoa jurídica ligada ao esporte poderá contratar um seguro coletivo para atletas. Estamos de volta. E se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, acesse o nosso site programaseguro.com.br. Lá você confere dicas e os programas já exibidos. E continuamos conversando com o Eugênio Velasquez, diretor da Bradesco Vida e Previdência. Vamos entender o que é um microseguro e como ele pode ajudar o povo brasileiro. Estamos de volta com o programa dessa noite, recebendo hoje Eugênio Velasquez, diretor executivo da Bradesco Seguros. Antes de nós irmos para o assunto afinidades, eu queria que, se você pudesse, é claro, contar para nós algum caso de sucesso, algum case que emplacou na companhia e que surpreendeu vocês, até para que o corretor de seguros se imagine um pouco nesse processo. Uma coisa muito importante foi o aparecimento do programa Estou Seguro, um programa patrocinado pela Seneseg junto com a OIT, que incentivou as seguradoras a ir buscar esse caminho. O nosso presidente Marco Rossi, sempre em linha com a venda de seguros para as pessoas de baixa renda, nos solicitou que nós engajássemos muito nesse projeto. E lá apareceu o primeiro corretor da comunidade, o Ricardo Pires, um corretor formado pela Funenseg, pela Bradesco Vida e Previdência, susepado, que hoje é responsável pela venda de mais de 400 apólices no Morro, o que corresponde a uma penetração de quase 30% de todas as residências. Um número fantástico. Isso mostra, com uma estratégia bem feita, uma comunicação bem dirigida e condições favoráveis e produtos acertados, o consumidor adere a um programa de seguros por uma pessoa que ela tenha confiança, não só por ele conhecer, como ser um especialista na função. Vamos falar um pouquinho de afinidades. Bradesco vai muito bem, obrigado nas afinidades? Estamos indo bem, sim. O banco tem uma distribuição muito grande, intensa, com os corretores de seguros, mas num determinado momento nós vimos que existia uma oportunidade muito grande de ter vendas utilizando também outros canais. Todas as operações que nós temos na BSP Afines nos foi trazidas através de corretores de seguros. Porém, o balcão, ele tem um acesso a um cliente que muitas vezes não compra o bem no momento que ele tem o financiamento. O momento de você oferecer um seguro de carro é na hora que ele está comprando o carro na concessionária. Na hora que você tem a compra de um aparelho eletrônico, é o momento de você oferecer uma garantia estendida. E na hora que ele está fazendo um comprometimento com uma prestação, é a hora de você vender um seguro prestamista, uma proteção financeira. E 58% dos clientes de baixa renda têm um grande medo, que é o medo de faltar dinheiro para pagar as contas em função de uma incapacidade ou em função de uma perda de emprego. Logo, o produto está alinhado com as necessidades desse cliente de baixa renda também. Você entende que nós estamos num momento onde está fácil lançar novos produtos ou ainda nós precisaríamos avançar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de liberdade? Hoje o grande desafio é começar a combinar as coberturas tradicionais que nós já temos, porque as pessoas cada vez mais gostariam de ter compras combinadas. Estamos no momento onde a sociedade vem enfrentando uma série de saúde com previdência, um residencial com um funeral, um desemprego com acidentes pessoais. Isso passou a ser, através de pesquisa, uma fonte. Por que você me vende 3, 4, 5 seguros e não me vende um pacote de seguros que eu possa valorizar ainda mais? Por isso a Bradesco Seguros pensou também em ter o seu próprio cartão de crédito para os seus segurados e lançou o Bradesco
Bradesco Seguro cartões de crédito para poder oferecer vantagens cumulativas aos segurados de forma que eles contratem cada vez mais seguros dentro de uma mesma seguradora e partindo de um princípio de risco, ter esse risco todo ele segurado numa mesma companhia. Além do que, eu entendo que o melhor que nós podemos fazer pela cultura do seguro é vender seguro. A partir do momento que tem gente comprando que nunca comprou antes, ou comprando produtos que não comprou antes, nós estamos dando uma contribuição para que os dependentes desse familiar, as pessoas que forem eventualmente até beneficiadas desse seguro, valorizem cada vez mais o nosso produto. É verdade, é a função primordial nossa, é cada vez mais através da educação financeira, através dos corretores de seguro, das seguradoras, das instituições ligadas a este mundo, como a Seneseg, FenaPrev, FENSEG, FenaCap, FenaSaúde, está proporcionando cada vez mais a disseminação do seguro, porque protege renda e perda de patrimônio no presente e transfere renda no futuro. A classe comprando seguro hoje, as próximas gerações nascerão mais ricas. Principalmente se eventualmente ou infelizmente elas forem beneficiadas por alguma cobertura que naquele momento propiciou uma continuidade de vida ou estabelecimento do estado financeiro daquela família. A Bradesco é uma companhia muito próxima aos corretores de seguros no Brasil todo. Sincor, de todo o estado, de todo o Brasil, Bradesco, tem conversado muito sobre massificados, sobre afinidades e sobre microseguro. O que nós vamos ter aí ainda de comunicação junto aos corretores para entrar ainda mais? Muitas vezes o corretor acha que não é para ele o mercado. Esse acho que é o nosso grande desafio. A pauta é esta. São microseguros, massificação, seguros populares. Isso me desafia bastante. Recentemente eu passei por uma cidade do interior do Rio de Janeiro e tem uma rede de lojas lá com 8 lojas na região. Pedi à pessoa que estava comigo que parasse, entramos na loja e perguntei aqui, vocês vendem eletrodoméstico? Vendemos. Vocês vendem aqui seguros? Não, nós não vendemos seguros. Vocês têm seguros? O proprietário, o filho do proprietário falou assim, nós temos seguros, inclusive a nossa corretora de seguros é aqui na frente. Tá? E porque se eu te conheço, você atravessou ainda, falar com ele. Tá? Para fomentar esse tipo de seguro numa rede regional de 8 lojas, porque as oportunidades estão aí, o mercado tem como proporcionar cada vez mais, e essas discussões através do Sincor, através de qualquer instituição, proporciona com que haja cada vez mais despertar de saber que existem as grandes lojas, as grandes redes, mas existem também as redes regionais de pequenos portes, que tem um Brasil aí enorme de distribuição de pequenos negócios no país. Nós temos aí cerca de 2 a 4 milhões de pequenos negócios que certamente são formados, muito dele, por pequenas redes que o corretor ainda não abordou. A área comercial, gerentes regionais, gerentes de filiais estão prontos para auxiliar qualquer corretor que tiver qualquer pré-desenho a desenvolver junto à companhia? Exatamente. Assessoria do começo ao fim. Nós começamos o dever por dentro de casa. Primeiramente, capacitando o nosso pessoal, tá? E também formando uma empresa especificamente para isso, que é a BSP Affinity, que dá suporte às sucursais e aos corretores para prospectar negócios. Tá? Se nos chamar a qualquer cidade para visitar qualquer rede, nós estamos disponíveis para fazer isso, ou pode nos acessar através do site ou através do velasquez@bradescoseguros.com.br, que talvez nós podemos ter agenda e mesmo a nossa reunião para discutir com o corretor e com o varejista. Eu acho realmente importante essa disponibilidade, porque muitas vezes o corretor não se sente capaz ou apto a encarar o desafio, junto com uma reunião, de explicar de ponta a ponta como funciona. Eu acho que o corretor precisa se libertar um pouco até de um preconceito de não buscar o auxílio. Eu sempre, já conversamos várias vezes sobre isso, eu acho que é muito importante. O consumidor de seguros, o consumidor brasileiro como um todo, ele está mais exigente, ele está esperando um resultado mais positivo daquilo que ele comprou, e ao mesmo tempo nós temos uma classe comprando sem conhecer. Os meios eletrônicos, eles ajudam nesse momento, tanto como ferramenta, como execução. Como é que você vê esse momento da internet estando bem próximo ao nosso mercado? As redes sociais e a disponibilidade das empresas em todas as mídias, principalmente a nossa, tem sob a minha responsabilidade também as centrais de atendimento e a ouvidoria, o cliente, ele nos procura. E estar com a porta aberta, ter acessibilidade,
tá? É o primeiro passo para, através às vezes de um problema, de alguma dificuldade, abrir a porta para uma fidelização completa. Porque, tendo a porta aberta, ele não recorre a qualquer outro meio para reclamar que não seja dentro daquela própria empresa que ele escolheu para proteger primeiro o seu patrimônio, a sua vida ou o seu futuro. Então, por que não proteger também os seus interesses? E dentro dessa política de portas abertas, a gente tem aberto o Twitter, o Facebook, a internet, o Fale Conosco, os telefones, tá? As sucursais, para ter cada vez mais, não só os corretores bem instruídos, como principalmente o nosso consumidor final. A rede social tem um papel muito importante, porque é ali que nós seremos julgados se nós realmente somos bons mesmo naquilo que fazemos. Velasquez, nós vamos para mais um intervalo comercial, nós voltaremos para continuar essa agradável conversa. Não saia daí, nos aguarde. Você sabia? A partir de agosto, todos os cerca de 8.500 estudantes da rede municipal de ensino de Búzios passarão a contar com um seguro escolar 24 horas por dia. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa dessa noite e antes que a gente encaminhe o encerramento dessa nossa conversa, eu queria te fazer uma pergunta de curioso mesmo. Quais as regiões, quais os estados do Brasil e talvez até alguns corretores que já estão na frente, já estão olhando o microseguros, o massificado e o afinidade de uma forma mais arrojada do que os outros? Vou te dar alguns exemplos, fugindo do paradigma das grandes corretoras. Isso. E dos grandes centros também, sem deixá-los de citar. Você tem lá no sul Sarkansky, da Total Seguros, no Rio Grande do Sul, desenvolvendo um trabalho muito interessante com ONGs e com a Central Única de Favelas. Você tem o Gilberto Calduro, da Calduro Seguros, em Santa Catarina, Sim. com um projeto muito interessante para seguro residencial. Você tem aqui em São Paulo o Zé Caifas, da Flex Corretora, com a distribuição nas bancas de jornais. O Aguinaldo, da Arbor Seguros, em Guarulhos, com um trabalho muito bem desenvolvido com a comunidade e com a Associação de Moradores de Guarulhos. Você tem no Rio de Janeiro o Amilcar Viana, da Prudente Seguros, tendo projetos juntamente também com as pessoas lá, o Pedro Timóteo da Assurré, com a distribuição nas favelas. Então, isto traz um Brasil que você tem oportunidade para todos, independente do tamanho. Agora, é claro, para conhecer microseguros, tem que ler as circulares, tem que entender sobre esse mercado. Não vai entender dentro do escritório, não vai entender com alguém contando alguma história para ele, tem que ir para o campo. E na hora que vai para o campo, consegue descobrir uma série de oportunidades que está invisível aos olhos das pessoas. A mesma coisa na parte de afinidades. Saindo por esse Brasil, certamente nós temos outros Sarkanskys, outros Aguinaldos, outros Gilbertos, outros Caifas, que podem fazer com que haja ainda mais a disseminação da cultura do seguro e principalmente a prospecção e a venda. Velasquez, eu queria realmente agradecer a sua presença nessa noite, queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a sua esposa pela formatura e que a gente possa retornar aqui para falar bastante de casos de sucesso, como desses corretores que você citou e, se Deus quiser, da Bradesco, que é uma parceira sempre presente junto aos corretores de seguros. Muito obrigado, Velasquez. Amigo Boris, eu que agradeço o convite, parabéns pelo sucesso do programa e, se Deus quiser, até breve. Eu queria agradecer a audiência de todos vocês e estaremos aqui, se Deus quiser, no próximo domingo para falar um pouquinho mais sobre seguros. Muito boa noite e uma boa semana.